Esse vídeo é para você que precisa comprar rádio aí, rádio comercial profissional e não sabe qual modelo de rádio comprar. Para você que já usa o rádio e de repente em algum momento também precisa comprar o rádio, o modelo de rádio que você usa foi descontinuado e você agora fica... E aí agora vem a dúvida, qual modelo comprar? E para você que não usa rádio, que talvez gostaria de entender um pouco mais sobre o que é rádio comunicação, eu vou falar um pouco aqui sobre dois modelos de equipamentos que eu tenho aqui, que eu considero aí praticamente hoje dos nossos clientes, do nosso dia a dia, 90% se não mais, né, 90% dos clientes hoje, eu diria que esses dois modelos aqui atendem com certeza aí boa parte do usuário aí que realmente usa o rádio, que são as fábricas, as indústrias, os hotéis, os shopping, os condomínios, a padaria, a escola e em algumas situações a rodovia e até mineradora e assim por diante. Então a ideia aqui é falar um pouco sobre dois modelos de equipamento que eu acredito, como eu falei, ser praticamente aquilo que boa parte de quem precisa usar a rádio precisa. Não precisa mais não precisa de outros modelos, vamos dizer assim. Aqui eu tenho alguns modelos que eu diria que são modelos mais específicos, baseados em necessidade de cada cliente, e hoje eu não irei falar sobre esses três modelos aqui, desses equipamentos, que é o modelo DGP, o modelo R5 e o modelo R7. Hoje eu vou falar especificamente sobre dois modelos de equipamento, que é o DEP250 e o R2. E aí eu vou começar direto com o DEP250, por quê? Se você precisa, como eu falei, se você precisa comprar rádio aí para apertar uma tecla, chamar alguém e escutar alguém, ou chamar várias pessoas e escutar várias pessoas, tá aqui o rádio que eu super recomendo, o modelo DEP250 da Motorola, um rádio robusto, resistente, com uma durabilidade aí muito longa. É um equipamento que você pode confiar, tem uma qualidade de áudio muito boa, tanto na recepção quanto na transmissão. Ele tem alguns recursos hoje para você que tem aí, você precisa falar em distância pequena, distância longe, longa, precisa de mais alguns recursos aí relacionado àquilo que é possível hoje no mundo de rádio. Esse cara também já tem aí alguns recursos. Eu não vou falar sobre esses recursos, porque a ideia do vídeo aqui é só fazer uma apresentação aí, como eu falei, para você que precisa comprar o seu rádio pela primeira vez, para você que já usa rádio, mas que o modelo que você usa foi descontinuado e agora qual modelo comprar, e para você que de repente gostaria de entender um pouco mais sobre o que é rádio comunicação, rádio comercial profissional, se realmente em algum momento esse equipamento pode ser aí o equipamento que vai ser útil aí na sua empresa, na indústria, na fazenda, no shopping, na rodovia, no hotel e muitos outros lugares aí que mesmo nos dias de hoje, como eu estou sempre falando aqui no canal, ainda é uma realidade. O rádio comunicação hoje, ele ainda tem aí uma boa aceitação, uma boa aplicação aí no mercado do modo geral, não só no nosso país, mas no mundo inteiro. Então precisa comprar rádio comunicação, tem dúvida qual rádio comprar, você só precisa apertar a tecla e falar, tá aqui um rádio que eu super recomendo, modelo DEP250, é um rádio que você pode confiar porque temos vários clientes aí usando esse rádio com uma satisfação aí enorme no sentido de um bom serviço, né? Tanto da parte da transmissão como da parte da recepção e outros benefícios, ok? Não esqueça, precisa de rádio para apertar uma tecla, falar, receber, fazer as coisas acontecer. Rádio DEP 250, beleza? E dando continuidade aí, vou falar sobre um outro modelo aqui, que é a rádio modelo R2. Esse rádio ele entrou no lugar do DEP 450, como eu acabei de falar agora, para muitos usuários aí do rádio já, que está acostumado com esse equipamento aqui, de repente se vê na necessidade de comprar mais equipamento. Aí ele vai pesquisar sobre o DEP 450, que é um rádio que ele já tem, entra em contato aí com algumas empresas e as empresas, infelizmente eu não tenho esse rádio foi descontinuado já faz um tempo, e hoje o que nós temos no lugar desse rádio é o R2, beleza? Tá aqui o R2. Cláudio, mas se você falou que o DEP250 é um rádio aí que oferece um serviço de qualidade, tanto de transmissão, tanto de recepção, com certeza ele vai ser um rádio mais barato do que o R2. É isso aí, você tá certo. Mas como eu sempre falo, né? Por que o fabricante ia desenvolver esse monte de modelos de equipamento aqui e outros que existem, se o R2 fizesse tudo, se o DEP250 fizesse tudo que todos esses modelos aqui fosse capaz de fazer, realmente não existiria esses modelos aqui e outros mais. Então, na verdade, é assim, pessoal, no modo geral,
Infelizmente, a gente não tem uma única coisa, um único carro, uma única bicicleta, uma única moto, enfim, vão entender exatamente o que eu quero dizer. Então, mais uma vez, o DEP 250, ele tem aí boa parte de tudo que esse rádio tem, com exceção de algumas coisas. O mundo não para, né, pessoal? A engenharia, ela está sempre tentando melhorar alguma coisa, ela está sempre pensando em alguma coisa, justamente para atender as diferentes áreas, as diferentes necessidades. Em outras palavras, o que eu quero dizer é, como eu falei, se você precisa de um equipamento simplesmente para você falar, apertar a tecla, transmitir e receber, num cenário normal, num cenário comum, esse rádio com certeza te atende perfeitamente. Agora vamos imaginar que esse equipamento aqui ele é para a indústria, para a fábrica, para o hotel, para a rodovia, para o shopping, para os diferentes condomínios, para a escola e assim por diante, certo? Certo. Esse rádio também é. Agora imagina um cenário onde existe uma fábrica, uma indústria, que ela tem diversos setores e pelo menos um setor é um setor complicado no sentido do processo das coisas. O que eu realmente quero dizer? Não é segredo para ninguém, né? Tem algumas fábricas, indústria, que ela tem um setor ali que é um setor bem barulhento mesmo, que pode ser através de máquinas, pode ser através de outras coisas que existem. Mas é um setor que tem gente trabalhando ali e é um setor muito barulhento. Se você pegar esse rádio aqui, imagina eu estou aqui e tem maquinários fazendo ali as atividades ali próximo de mim, e eu preciso falar com alguém, eu aperto essa tecla aqui e falo, ô fulano, você está na escuta? Todo esse barulho que está próximo de mim ou nesse ambiente também vai ser transmitido aqui a partir do momento que eu aperto a tecla aqui para falar. E o outro lado, às vezes, tem dificuldade em escutar o que eu acabei de falar agora. Por quê? Porque esse equipamento aqui, ele não consegue separar aquilo que eu estou falando do barulho ou do ruído que está próximo de mim. Esse rádio é o rádio de entrada, que ele tem ali o seu papel, ele faz muito bem, mas ele não consegue ir além, vamos dizer assim. Então, esse cara, infelizmente, é isso. Então, de repente, o cliente fala, Cláudio, eu precisava de um rádio que ele minimizasse o máximo do barulho de um ambiente específico que eu tenho aqui na fábrica ou na indústria, porque quando as pessoas usam o rádio para falar com alguém, e tem situações que a mensagem, ela não pode, ela tem que ser transmitida uma vez e a pessoa tem que escutar, não dá para ficar repetindo, porque às vezes é uma emergência, é algo que realmente precisa ser entendido do outro lado. E os meus rádios aqui, cara, tá difícil, porque a pessoa não tem muita dificuldade em ouvir. Aí entra esse cara aqui, o R2, que substituiu o DP450, ele veio aí com alguns recursos a mais que o DP não tinha. E um deles, eu já indo direto sobre o assunto que eu acabei de falar agora, é o cancelamento de ruído que já vem embarcado nesse rádio. Qual é a função desse recurso? Minimizar ao máximo tudo que eu acabei de falar agora. Então, quando eu apertar essa tecla aqui para falar com uma outra pessoa ou com outras pessoas que, por coincidência, pode estar usando esse rádio aqui, que é o DEP250, a pessoa que está do outro lado, que antes ele tinha dificuldade em ouvir porque a pessoa usava o DP450 para falar com ele, agora ele está usando o R2. Com esse rádio aqui, com esse recurso, esse recurso ele vai minimizar aí o máximo, eu diria para você assim, o máximo, eu não vou dar um número aqui, mas essa dificuldade que a pessoa tinha antes, usando um rádio normal, poderia ser o DP250 ou o EP250, usando esse rádio aqui, isso vai melhorar assim ao ponto da pessoa não precisar ficar pedindo para repetir a mensagem. Você pode falar de novo? Tá muito barulho, eu não estou escutando. Isso é um benefício, é uma característica desse rádio, já vem embarcado nele, que pode fazer toda a diferença. Porém, não tem jeito, né, pessoal? E não é só isso. Esse rádio ele vem aí com mais alguns recursos que esse rádio não tem. Inclusive, não só na parte de transmissão, esse cancelamento de ruído, mas a parte de recepção também está bem melhor. Um rádio aí com uma resistência aí muito bem aí para diversas áreas, para diversos setores. E é isso. Porém, não tem jeito. Se você precisa de um equipamento aí de entrada que te atende no menor preço possível, aí não tem jeito, vai ter que ser esse rádio. Cláudio, qual que é o preço mais ou menos desse rádio? Eu vou dar uma estimativa aqui, pessoal, não é minha área, eu sou do setor técnico, mas esse rádio aqui, eu diria que ele começa hoje aí entre 1.950, 2.000, podendo chegar a ter R$ 2.200. Um rádio de entrada com uma durabilidade muito boa, com uma eficiência muito boa. Eu, Cláudio, garanto, como eu falei, a gente tem cliente aí recentemente, aí eu implantei 2 sistemas aí,
e todos os clientes adquiriram esse rádio. Eles fizeram o teste com esse rádio e com o R2. E aí não tem jeito. Aonde esse rádio funcionou dentro da necessidade do cliente, esse também funcionou. A pergunta é, se o cliente não precisa desse recurso que eu acabei de falar agora, ele só precisa de um rádio para apertar a tecla e falar, ele vai pagar o menor preço dentro daquilo que vai atender a necessidade dele. Simples assim. E, Cláudio, e esse rádio aqui, a diferença é muito grande? Eu diria que é muito grande. Por quê? Como eu falei, esse rádio ele não veio só com esse recurso que eu falei agora, ele tem outros recursos. Mas isso depende de caso a caso. A ideia do vídeo é ficar falando para vocês. Eu quis destacar esse recurso porque é uma situação real hoje em dia, né? As fábricas, as indústrias têm setores barulhentos, ruidosos aí, e esse recurso vai fazer toda a diferença. Como eu falei, você pode comprar 5 rádios desses, 2 rádios desses, manda esse rádio só para aquele setor, para aquela área específica e tá tudo bem. Mas, voltando ao assunto, Cláudio, qual é o preço desse rádio? Esse rádio ele começa aí, eu diria hoje que entre R$ 2.500, R$ 2.600, podendo chegar até R$ 2.700. Isso vai variar aí, depende de cada caso, cada revendedor, cada distribuidor, a internet e assim por diante. Mas a média hoje é de R$ 2.600 a R$ 2.700, eu diria, um rádio desse aqui. Ô, Cláudio, mas muda muito, né, cara? Você falou que o outro, ele começa aí entre R$ 2.000 e R$ 2.100. Para R$ 2.700 são R$ 500 de diferença. Pessoal, é assim. A vida é assim, os fabricantes, eles têm lá seus motivos e é isso. Então, se você quer algo a mais, se você quer realmente algo que vai atender a sua necessidade, aí não tem jeito. Por quê? Como eu falei, se esse rádio fizesse tudo que esses rádios aqui, ó, esses modelos aqui, fizesse, não existiria nada disso aqui, né? Então, nada disso aqui, ó, existiria, concorda? Nada disso aqui existiria. Só iria ter esse modelo aqui. Mas, infelizmente, tem cenários, tem situações que precisa de algo diferente. Isso de um modo geral, não só para o mundo de rádio. Beleza? Então era um vídeo aí onde eu gostaria de passar para você que precisa de rádio, que já usa rádio, que não tem um modelo, que gostaria de entender um pouco mais. Eu preciso comprar rádio. Qual rádio comprar? Não esqueça, eu vou deixar meus contatos aí. Se você quiser saber um pouco mais sobre tudo que eu falei aqui, entre em contato, deixa eu entender a sua necessidade e é lógico, eu vou passar para você aí o equipamento certo, baseado na sua necessidade. Beleza? Pessoal, eu acho que é isso. Espero que esse vídeo aí seja útil aí para vocês aí e qualquer coisa estou à disposição aqui. Deixe seu comentário aí, deixa eu entender um pouco qual é a sua necessidade e se eu puder, com certeza eu vou ajudar vocês aí. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Fui.